E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Glória a Deus. Você aceita glorificando o nome do Senhor? Glória a Deus. Para a gente se situar no contexto onde esse versículo está inserido, vamos voltar um pouquinho lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, no capítulo 15, quando Deus vai falar com Abraão e vai entregar a ele uma promessa. A promessa que Deus entrega a Abraão no livro de Gênesis, você se recorda, era de que ele teria uma descendência numerosa e esse povo seria o povo de Deus. Deus está prometendo para Abraão uma descendência, e Deus é muito detalhista. Deus é muito estrategista quando ele vai tentar abrir a visão de Abraão para aquilo que Deus estava para fazer. E ele diz assim para Abraão: olha para as estrelas do céu. E Deus vai comparar aquele céu estrelado ao número, à perspectiva do que seria o povo de Abraão, os descendentes de Abraão. E é interessante a gente olhar, porque a partir do momento que alguém recebe uma promessa, ele deixa de ver as coisas no cenário natural e começa a enxergar no âmbito sobrenatural. Quando a gente recebe uma promessa de Deus, e às vezes quem está de fora não consegue entender, porque isso, a Bíblia diz que as coisas sobrenaturais não são para o homem natural, e a gente começa a entender e a perceber as coisas de uma perspectiva diferente. E eu começo a imaginar Abraão, a partir daquele dia, ele nunca mais olhou para o céu do mesmo jeito. Aonde todo mundo via estrelas, agora Abraão está vendo os seus descendentes. Aonde agora todo mundo olha para o céu e só vê estrelas, Abraão, ele se regozija na esperança de ver o cumprimento da promessa que Deus havia feito ele. Abraão conhecia a voz que ele tinha ouvido, e ele sabia que Deus cumpriria a promessa. De certo, Deus cumpriu. Assim como Deus falou para ele que ia fazer, Deus então começa a cumprir a promessa. A gente vê ao decorrer da história que Sara era estéril, e Deus foi curando quem era estéril, Deus foi provendo aonde não tinha, Deus foi mantendo aonde precisava, Deus foi guiando, protegendo, guiando, libertando, aconselhando, corrigindo. Aleluia. E esse povo então, ele começa a crescer. Quando a fome ela se estende sobre a terra, e nesse tempo José já está no Egito, e a Bíblia vai dizer que estrategicamente Deus coloca ele lá como governador e começa a orientar ele em uma sabedoria diferenciada que naquele tempo ninguém possuía, e ele começa então a governar, guiado por Deus, para livrar o povo da morte. A partir daqueles anos sucederia anos de muita abundância e sucessivamente anos de muita escassez. Deus então ali, ele rege José no governo, e José então, terminando ali chegando ao final da sua vida, ele morre, e a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento o povo continua crescendo e se multiplicando. Nesse cenário aqui o povo ainda está no Egito, e ele continua crescendo e se multiplicando, e ele continua crescendo e se multiplicando, porque havia uma palavra sobre esse povo liberada por Deus, uma promessa que ele fez a Abraão, de que a semente dele seria incontável, numerosa, e Deus não se esquece quando ele promete. Começaram a passar os anos, passaram-se os séculos, e a promessa ainda está de pé, e Deus mantendo ela. A promessa ainda está de pé, e Deus dando sustento a ela. A promessa ainda está de pé, e Deus fazendo realizar conforme ele havia falado para Abraão.
povo era diferente? O povo de Israel agora ele começa a ser escravizado pelo povo egípcio. Você conhece a história e o povo agora ele começa a viver uma série de dificuldades, de opressão nesse período. Qual que era o intuito do povo egípcio nesse momento? Através da opressão, através da dificuldade, através da opressão, através da humilhação, através do serviço pesado, conseguir conter aquele povo que não parava de crescer. Eles estavam procurando uma estratégia para limitar, mas eles não sabiam que aquele povo estava debaixo de uma promessa. Aquele povo fazia parte da realização do cumprimento de uma aliança que Deus havia feito com Abraão, renovado com Isaac, renovado novamente com Jacó. Aleluia! E o povo ele continua crescendo. Guarde isso. O cenário da dificuldade, da perseguição não apaga a promessa de Deus. O mundo pode tentar calar a voz da igreja. O cenário da atualidade não dificulta o cumprimento da promessa. O inimigo pode tentar te calar, te esfriar, mudar a tua visão, tentar te levar para fora, desviar o teu foco, mas o cenário que ele criar ainda não será suficiente para impedir o cumprimento da promessa de Deus. Aleluia! O povo então ele é ali oprimido, e a Bíblia vai dizer no capítulo 1 do livro de Êxodo que quanto mais era oprimido, mais eles se multiplicavam. Quanto mais oprimiam esse povo, mais ele crescia. Isso foge à regra da lógica humana, porque de acordo com a lógica humana, quando você oprime algo ou alguém, isso tende a diminuir. Só que a lógica de Deus é diferente. Lembre 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Paulo está em uma missão na Ásia, e ele vai escrever para a igreja e vai dizer assim: olha, a respeito do que estamos vivendo, não quero que sejais ignorantes. Passamos por tribulações tão grandes, tão profundas, tão amargas, mas isso serviu para que aprendêssemos a confiar em Deus. Achamos que ia morrer, mas Deus usou isso de estratégia para que a gente aprendesse a confiar mais em Deus. A lógica humana não entende isso. Como que uma situação difícil pode gerar um resultado bom? Deus está trabalhando na vida de Paulo e na vida daqueles que estavam com ele da seguinte maneira: houve uma situação, e a Bíblia não vai dizer qual é, que eles se encontraram em tremenda dificuldade.
de Isaac como sacrifício, era ponderar como estava o coração de Abraão naquele momento. Tem hora que Deus vai exigir algumas coisas da gente, às vezes vai até ameaçar tomar, vai ameaçar mudar, vai ameaçar tirar, vai montar um cenário, vai observar como está a nossa fé, vai observar a nossa atitude, vai mostrar pra gente aquilo que realmente está no fundo do nosso coração, vai tirar a gente da superficialidade e levar a gente para um contexto profundo, porque olhando a olho nu na superficialidade, a gente vê de um jeito, mas quando Deus exige alguma coisa, quando Deus prova a gente em alguma área, Ele começa a mostrar pra gente como a gente está por dentro. E o que Deus quer com isso? Mostrar o que precisa ser vestido, colocar as coisas no lugar, porque Ele tem palavra, Ele tem promessa, só que antes de cumprir, Ele vai ajeitar as coisas primeiro. O povo está sendo oprimido e se multiplicando. E talvez os egípcios olhassem aquela situação e não entendessem muito bem, porque, como eu disse, isso foge à lógica humana. Só que aquele povo estava um modelo, segundo Coríntios capítulo 4, do versículo 6 ao 9, que vai dizer que temos um tesouro em vasos de barro. Por isso andamos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. O Egito está tentando sufocar aquele povo. O Egito está tentando calar aquele povo. O Egito está tentando segurar aquele povo. Mas dentro daquele povo existia uma promessa. Por fora é vaso de barro, mas por dentro tem um tesouro. Por fora é vaso de barro, mas por dentro tem um tesouro. É por isso que às vezes acontecem certas coisas na nossa história. E talvez para quem está no mundo pense que acabou. E aí Deus diz, não, está só começando. Por quê? Tem um tesouro do lado de dentro. O que garante a tua caminhada não é a tua força. O que garante o cumprimento da promessa não é a tua força. O que garante a tua chegada é a mão do Senhor. Aleluia, Deus! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Tesouros em vasos de barro. Aquele povo não era nada sem a mão de Deus. Israel poderia ter sido acabado na história e talvez as futuras gerações nem se lembrassem desse povo. Mas existia um detalhe naquele povo que fazia ele ser diferente dos demais povos da terra. Quando Deus vai conversar com Moisés e vai dizer para ele que mandaria um anjo adiante do povo. E aí Moisés, conversando com Deus, ele vai dizer assim, Senhor, mas não é por tu andares conosco que somos diferentes dos demais povos da terra. A diferença não é a nossa voz, Senhor. A diferença não é a nossa eloquência, Deus. A diferença não é a altura que a gente grita, Senhor. A diferença não é o lugar que a gente está. A diferença é a presença de Deus. O que não faz diferente é a presença de Deus. O que torna mais forte é a presença de Deus. O que amplia a tua visão é a presença de Deus. O que te cura é a presença de Deus. Não é você que é forte, é o Senhor que te sustenta. Não é você que é inteligente, é Deus que está te iluminando. Não é você que é estrategista, é Deus que está colocando as coisas no lugar e você nem percebe. O segredo não está na gente. O segredo está na presença. Israel estava debaixo dessa promessa. E a Bíblia vai dizer que eles estavam oprimidos, sofrendo, escravizados 400 anos, debaixo das garras dos egípcios ali trabalhando. Só que a Bíblia vai dizer que aquele povo, ele clamou ao Senhor. E é interessante que Deus não esqueceu da promessa e ele estava atento ao sofrimento daquele povo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que em um determinado momento aquele povo egípcio, com medo do povo hebreu, eles fazem um decreto.
que ordenasse em todos os lugares que quando nascesse um filho homem, ele deveria ser morto. A Bíblia não relata quantos foram, mas possivelmente foi uma quantidade significativa, porque o povo de Israel era muito grande, e determinado um decreto desse, possivelmente o povo sentiu medo, e muitos devem ter obedecido. Só que a Bíblia conta que existia uma casa, e nessa casa vai nascer Moisés. Aleluia. Deus tinha um plano para aquele menino, e ele vai nutrir a mente daquela mãe, daquele pai. Vai encher eles de coragem para que sustessem aquele filho por 3 meses, porque se salvo fossem pegos pelo império de Faraó, pelo exército, poderiam até ser mortos, estavam desobedecendo. Só que Deus vai munir eles de coragem e ousadia. Aleluia. Quem sabe Deus falou no coração daqueles pais, eu não sei, a Bíblia não conta, mas a Bíblia diz que eles então guardam aquele menino durante 3 meses e tentam esconder eles de Faraó. Chega um determinado momento que não dá mais. A mãe dele então coloca ele no cestinho e coloca junto ao rio Nilo. E a Bíblia vai dizer que a filha de Faraó vai se banhar, vem a criança, pega para cuidar. Você conhece a história. E Moisés cresce. Só que é interessante, Moisés, ele vai ser adotado pela filha de Faraó e vai ser educado pela mãe dele nos anos iniciais, pouco tempo. E depois ele volta para o palácio, lá no Egito, lá de Faraó. Ele volta para dentro do palácio, ainda muito novinho. Só que Moisés, ele não se deixa encantar nem enganar pelas coisas do Egito. Mas como pode uma criança tão pequena, alguém tão novo, não se encantar, não se deixar levar? Ele permanece ali, estuda. Nessa época aqui, o Egito era a maior potência nesse período, então ele pôde estudar, aprender tudo a nível master desse momento aqui. E o coração dele ainda continua preso a algo que ele foi ensinado na sua casa. Isso ele não aprendeu dentro do palácio de Faraó, isso ele aprendeu em casa. E aí a gente aprende uma lição muito interessante, que aquilo que é plantado no coração de uma criança fica. Aquilo que é ensinado, aquilo que é plantado, germina, cresce, enraiza e fica. Aleluia. Moisés ele vai crescer, vai voltar para o palácio, ele vai ser educado agora na cultura egípcia. Ele vai sofrer agora um ensinamento, uma influência da cultura egípcia. Só que em determinado momento, quando ele fica adulto, a Bíblia vai dizer que ele sente no coração e quer ver os irmãos dele, os hebreus. E quando ele chega lá, ele vê um soldado egípcio ferindo o seu irmão hebreu. E a Bíblia vai dizer que ele fica irado, nervoso, e na tentativa de defender o irmão dele, ele mata aquele egípcio. Lá em Atos capítulo 7, quando Estevão vai dar testemunho e falar a respeito dessa parte do Antigo Testamento, Estevão, inspirado por Deus ali naquele momento, vai dizer assim: Moisés fez isso, achando que seria entendido, porque estava protegendo o seu irmão. Ele sentia, ele sabia que seria o libertador do seu povo. Moisés matou aquele egípcio, aquele soldado, não no sentido de ser mau, de ser cruel, mas existia uma chama já ardendo no coração de Moisés naquele momento. Moisés matou aquele egípcio por não saber esperar o momento certo de Deus pegar aquela chama que estava no coração dele e usar para o propósito a qual ele havia sido escolhido. Já havia uma chama queimando no coração de Moisés. Já havia uma chama queimando no coração de Moisés. Feche os teus olhos por um segundo. Aleluia. Pai, repita agora rapidamente, é você e Deus. Aleluia. Para que o teu coração queima? Existe uma chama no teu coração? Existe algo que alimenta a tua alma? Qual é a tua visão com o reino de Deus? A gente está vendo um contexto aqui em que Moisés tem uma chama ardendo no coração dele, e Atos capítulo 7 vai dar testemunho disso. Tem uma chama ardendo no coração de Moisés. Talvez ninguém falou com
se não tem uma causa do reino que impacta teu coração, se não tem uma causa do reino que move os teus olhos, se não tem uma causa do reino que faz a tua mão querer ir fazer, é necessário verificar e checar, porque tem alguma coisa de errado. O coração de Moisés está ardendo nessa chama. Deus chamou ele para libertar um povo que está sofrendo. Deus chamou Moisés para fazer algo que ele não chamou outro para fazer nesse contexto. Moisés, então, ele escolhe fazer por conta própria. Ele age ali naquele momento por impulso, com as suas próprias mãos. Ele mata ali um dos soldados egípcios. O faraó fica furioso com ele e quer vingar a morte. Moisés foge para o deserto de Midian. Para você ter uma ideia do deserto que era nessa época, certo escritor escreveu assim: pensa em Marte. E ele disse assim: se o homem quisesse fotografar a superfície de Marte, aquele cenário não precisava ir tão longe, era só ir no deserto. Esse deserto de Midian era árido, seco, não tinha vegetação, o sol era quente demais, muita pedra, muita poeira. Moisés então vai para esse lugar, frustrado, porque parece que algo deu errado. Ele fez uma escolha errada e isso leva ele para outro lugar. Tira ele de dentro do palácio no Egito e leva ele para outro lugar. Só que Moisés, antes dele ser tirado de lá, por conta dessa atitude que ele teve, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que pela fé Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Possivelmente, Moisés dentro de alguns anos atingiria um cargo alto no Egito. Possivelmente ele seria tipo um herdeiro, alguém que assumiria ali o trono, o lugar de Faraó, porque a Bíblia não menciona um filho, só fala que ele tinha uma filha. Talvez ele seria o sucessor, e isso estava bem claro na vida dele, só que pela fé ele abre mão. A proposta era boa, a oferta era boa, o lugar era bom, e o privilégio era grande, a acessibilidade era excelente, mas Deus não estava naquele negócio. Existia uma coisa mais profunda e Moisés tinha noção disso. O que era oferecido para ele não era de se recusar. Só que o que havia sido plantado no coração dele era muito maior. Amém. O que Moisés estava para receber não era ruim. Ele estaria com a vida dele toda tranquila dali para frente, mas não era isso que queimava no coração dele. É Deus. Aleluia. Não era isso que dava o sentido à caminhada dele. Moisés começou a entender nesse contexto aqui que a vida dele não era o acaso. Moisés começou a entender que o lugar onde o homem queria colocar ele não era o lugar onde Deus tinha para ele. Então ele se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó, e a partir daí ele abre mão dos privilégios. Aleluia. Após fazer a escolha errada que ele fez por impulso e matou aquele egípcio, ele foge para o deserto de Midian. Ele está ali frustrado, estão caçando ele para matar. E talvez chorando em um daqueles pedregais que tinha ali, naquele chão árido, naquele sol quente. Quem sabe ele olhou para dentro de si e pensou assim: meu Deus, tantas escolhas erradas. Pisei fora da tua direção, fiz o que não tinha que ter feito. Olha onde eu vim parar. Talvez Moisés olha para dentro de si naquele contexto e começa a imaginar a sua mente limitada e humana, que o plano deu errado. Talvez ele comece a olhar para dentro de si, para o cenário que ele está envolvido, e começa a pensar que foi tudo por água
23, aonde a gente leu. E a Bíblia diz que Deus se apresenta para ele, o anjo do Senhor, em forma de fogo sobre uma sarça que ardia, mas não se queimava, não se acabava. E Deus vai falar com ele. E o interessante é que ele dá atenção. No versículo 3 ele vai dizer: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Aleluia. Ele está num lugar seco, cheio de sarça. Possivelmente de toda hora uma pegava fogo, queimava, acabava. Só que ele vai se deixar chamar a atenção para essa em especial que não se queimava. O interessante aqui é que ele dá a atenção. Quantas vezes Deus chama a gente para fazer alguma coisa e a gente não dá atenção? Quantas vezes Deus fala e grita o nosso nome e a gente não dá atenção? Quantas vezes Deus manda fazer algo e a gente não dá atenção? Por parecer algo comum, por parecer algo habitual, algo simples, e a gente não dá muita importância para aquele negócio, às vezes acontece. Quantas vezes Deus fala e manda e a gente olha e não coloca o coração no negócio porque parece comum demais, parece normal demais. Só que Moisés, ele vai ser agora tomada a atenção dele e ele vai se virar e olhar. E Deus vai então fazer um chamado para Moisés. Quando Deus chama o nome de Moisés e ele responde: eis-me aqui. E Deus vai falar com ele a respeito do que Deus queria que ele fizesse. A Bíblia vai deixar claro que ele começa a sentir medo. E ele vai dizer assim no versículo 11: quem sou eu? Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Aleluia. Moisés aqui ele está fazendo uma introspectiva e olhando para dentro de si mesmo. Só que dentro do homem, se a gente olha para dentro de si mesmo, a gente não acha capacidade. Se a gente olha para dentro de si mesmo, a gente não acha força. A gente não encontra aquilo que é suficiente para fazer o que Deus quer que a gente faça. Pequenos demais, fracos demais, errados demais. Meu Deus. E aí Deus vai responder ele à altura. E ele vai dizer assim para Moisés no versículo 12: certamente estarei contigo. Aleluia. E Deus está dizendo para Moisés aqui: não preocupa com a tua fraqueza, eu sou a tua força. Eita glória. Se não sabe falar, eu serei a tua Amor, voz. vai cantar. Seu recurso não dá, eu sou a não preocupa se a doença te impede. Não preocupa se não tem mais nada. Não preocupa do lugar onde você está, sou eu que mexo na área geográfica e mundo no cenário. Não preocupa a tua situação, eu estarei contigo. Aleluia. Quando Gideão comendo em Juízes no capítulo 6, ele vai tentar fugir, falar: Deus, logo eu, menor da casa dos meus pais. E Deus vai dizer para Gideão, equivalente ao que ele disse para Moisés: eu estarei contigo. Aleluia. Salmista no Salmo 103, versículo 14, ele vai dizer: ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos como pó. Ele conhece a nossa estrutura. Eu não sei para quem o Espírito está falando nesta noite, mas Deus está puxando a atenção de alguém que está se achando pequeno demais, alguém que está se achando fraco demais, alguém que está dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não tenho. Alguém que está dizendo: eu não tenho estrutura, eu não tenho eloquência, eu não tenho dicção, mas Deus está dizendo:
Eu sou o teu ânimo quando a humilhação tenta cegar a sua vida. Ei, Moisés, eu sou o que você precisar que eu seja. Eu sou providência, eu sou livramento, eu sou cura, eu sou quem abre a porta, eu sou quem preparo, eu sou quem envio, eu sou quem abre de volta, eu sou quem fecha a porta, eu sou quem abre de volta, eu sou quem perdoa, mas eu sou quem segura a mão e perdoa também. Terceira questão. Aleluia. Ele vai dizer assim: Senhor, eles não vão acreditar em mim. E aí Deus vai dizer para ele assim: o que está nas tuas mãos, Moisés? Moisés olha para as mãos dele e vai responder para Deus: um cajado. Deus naquele momento talvez olhou e falou: pronto, é suficiente. Aleluia. E aí a gente se lembra de Sansão quando foi lutar contra os filisteus. E a Bíblia diz que ele está ali em Elá, em Etã. E aí Deus fala que os filisteus se achegam ali junto a ele para tentar combater contra ele. E Sansão está sozinho. E aí Deus mostra para ele uma queixada no chão. Ele pega e derrota todo o exército. Uma queixada. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento, quando Jesus está pregando para a multidão e dá a hora de despedir a multidão porque não tem alimento para todo mundo. E aí alguém chega perto de Jesus e diz assim: só tem ali um certo moço, ele está com 5 pães e 2 peixinhos. E aí Deus diz: é suficiente. É tremendo Deus Deus. está dizendo para você nessa noite: aquilo que eu coloquei nas tuas mãos é suficiente. Aquilo que eu coloquei nas tuas mãos é suficiente. O segredo não está no que está nas tuas mãos. Isso é arma, isso é estratégia, isso é ferramenta. O segredo está no que Deus pode fazer com a tua vida através do que Ele colocou nas tuas mãos.
desculpa é quem começou a obra lá atrás. Deu manutenção, deu sustento, levantou, guiou, derramou poder. E a gente agora está tentando falar para ele que não dá mais. Só que o poder dele não se limita ao decorrer do tempo. E para todas as desculpas que Moisés vai usar, Deus vai mostrar para ele que as desculpas dele não são suficientes. E aí Deus chama Moisés e começa a conversar com ele nesse capítulo 3. E Deus diz para ele assim: não te chegues para cá, tire o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aleluia. Quando Deus vai dizer para ele para tirar o sapato dos pés, isso aqui na cultura, uma das vias de entendimento para esse contexto é que seria uma atitude de respeito ao lugar onde está se entrando. De acordo com a cultura desse período, era coerente tirar os calçados quando fossem entrar em um determinado local ou na casa de alguém, em forma de respeito. E quando a gente olha para esse contexto, para essa linha de interpretação, a gente vai ver lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, e o ensinamento é: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Guarda o teu pé. O que Deus está atraindo a atenção de Moisés aqui é a respeito da reverência diante da presença do Senhor. Deus está dizendo para ele assim: o lugar que você pisa é terra santa. Até então não era, mas se tornou. Por quê? Por conta da presença de Deus. Um templo vazio, sem nada, é um templo. Mas quando chega a presença de Deus, o lugar fica diferente. É preciso ter reverência. O templo pode ser só um templo quando não tem nada e nem ninguém. Mas se a presença do Senhor está presente, é preciso ter reverência. E aí a gente muda o comportamento. Porque não dá para ficar andando sem necessidade, porque é preciso ter reverência. Não dá para ficar conversando assuntos que são adiáveis, porque é preciso ter reverência. Não dá para ficar aqui com o pensamento lá fora, porque é preciso ter reverência. Não dá para entrar com qualquer roupa, porque é preciso ter reverência. Não dá para se manter aqui dentro com qualquer postura, porque é preciso ter reverência. Quando a presença chega, o lugar fica santo. E Deus está abrindo os olhos para Moisés para fazer ele entender. Até então não era santo, mas a minha presença está aqui. Até então era um lugar comum, mas agora a minha presença está aqui, o lugar é santo. Até então era um homem e uma mulher comum, mas agora a minha presença ocupou a vida dela. É santo, precisa andar em santidade, precisa mexer em santidade, precisa falar com santidade, precisa caminhar com santidade, porque onde a minha presença está, ela exige santidade. Mas está aprendendo um princípio aqui precioso que a gente não pode esquecer. Aonde a presença de Deus está, aonde a presença do Senhor chega, é preciso ter santidade. Aleluia. Glória a Deus. Santidade no olhar, santidade no falar, Aleluia. santidade no caminhar, Aleluia. santidade ao proferir as palavras, santidade no vestir, santidade aonde pisa, santidade como se comporta, santidade com quem fala, santidade. Deus exige santidade. Aleluia. Sou glória. Moisés então vai ouvir a voz do Senhor e vai fazer uma declaração linda: eis-me aqui. Aleluia. O que é isso? Ele se colocou à prontidão de fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele se colocou a postos. Eis-me aqui. Para ouvir. E também disposto a fazer. No versículo 7, um pouco mais adiante, depois que ele se coloca de prontidão e diz: eis-me aqui, o Senhor vai dizer para ele o porquê que está chamando ele. Vai dizer assim: Moisés, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos
dos egípcios. Aleluia. Deus está dizendo para Moisés aqui, primeiro, eu vi o que eles estão passando. Aleluia. Talvez o povo nesse momento estava clamando, sofrendo e quem sabe achando que Deus não estava nem aí para eles. Talvez estavam clamando, orando, chorando e achando que Deus não estava vendo mais. Talvez estavam ali sufocados, tristes, gritando, e por não ouvir uma resposta de retorno naquele momento, talvez começaram a cogitar que Deus não estava ouvindo mais. Só que aí Deus vai continuar e vai dizer para Moisés assim, Moisés, além de ver, eu também ouvi. Oh, glória. Além de ver e ouvir, eu conheço o que eles estão passando. E depois de ver, ouvir e conhecer, eu desci para resolver a situação. Eu ouvi, eu conheci, e agora eu desci para resolver a situação. Você acha que eu não ouço? Eu ainda ouço. Você acha que eu não vejo? Mas eu ainda vejo. Acha que eu não estou percebendo? Mas eu conheço. Eu conheço o que você dobra os seus joelhos para orar. Eu conheço as que horas você começa a orar. Eu conheço o teu propósito. Aleluia. Conheço o teu mentir. Conheço a situação. Conheço o problema. Conheço a situação. Conheço o local. E aí, eu desci. Eita, glória. Desci para resolver. Desci para acabar com esse negócio. Aleluia. E é interessante a gente olhar essa atitude de Deus e a gente aprende com ela. Deus está vendo, ouvindo e conhece aquilo que ninguém está percebendo. O sofrimento daquele povo, ele está gritando, ele está clamando e parece que ninguém ouve. Mas nessa noite, Deus vai abrir os nossos ouvidos para conseguir ouvir a voz de quem está gritando por socorro e ninguém mais ouve. Deus vai abrir os nossos olhos para ver alguém que está fazendo sinal de socorro e ninguém vê, mas a igreja do Senhor hoje está com os olhos abertos para enxergar. Deus vai levar o nosso coração a conhecer quem está com necessidade, quem está precisando. E talvez você vai comentar com alguém e vai dizer assim, fulano precisa de ajuda. Alguém vai dizer, como você sabe? Eu vi. Amém. Deus está ampliando a visão de alguém aqui e vai dizer, fulano está gritando por socorro, mas como? Ninguém ouviu, eu ouvi. Amém. Tem alguém precisando de sustento, de ajuda, mas ninguém conhece, eu conheço. Como Deus está abrindo os teus olhos nessa noite. Não precisa atravessar o oceano para fazer missão. Às vezes não precisa cruzar a fronteira do país ou do estado para fazer missão. Deus nessa noite vai abrir os teus olhos. Glória a Deus. E aonde houver uma voz gritando por socorro, aonde houver uma alma gritando por ajuda, o Senhor essa noite está te dando sensibilidade para ouvir. O Senhor está ampliando a tua visão para começar a ver. O Senhor está ampliando o teu coração, será de teu conhecimento. Você vai conseguir chegar aonde tem alguém clamando, aonde tem alguém gritando por ajuda. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Isso que é uma igreja missionária. Aleluia. Oh, glória. Que ouve, que Aleluia. vê, que conhece. Glória a Deus. E após Deus ouvir, conhecer, ele desce. Aleluia. Moisés está se sentindo insuficiente, mas Deus vai dar graça e ele vai cumprir a missão. Deus promete a sua missão para Moisés e isso basta. Meu Deus. Moisés está olhando para dentro de si, está se achando insuficiente, só que Deus vai prometer a sua presença. Isso vai ser o suficiente. Aleluia. Além disso, Deus assegura o sucesso da missão e diz assim, nos versículos subsequentes, e diz assim com Moisés: o povo deverá vir neste monte e me adorar. O que é isso? Deus está assegurando o sucesso da missão. Olha, Moisés, eu estou te enviando para libertar o povo. Tremendo. E quando eu libertar, eles devem vir nesse monte e me adorar. Aleluia. Deus está dando uma palavra
da missão. Aleluia. Deus leva Moisés para libertar o povo é liberto. Você conhece a história. E o povo então ele é encaminhado para Canaã. Se coloca de pé, já estou finalizando. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Moisés então agora está cumprindo a caminhada. Libertou o povo para levar ele rumo à terra prometida. A história hoje ela muda de personagem. Ela muda de localidade, de geografia. Os personagens são outros, mas a história ela se repete. Aleluia. Tem um povo sendo oprimido. Aleluia. Tem pessoas sendo oprimidas. E eu falo isso no âmbito espiritual. Pessoas entregues a armadilhas do inimigo estão aprisionadas por sentimentos, aprisionadas por uma forma de vida e já não vê mais como sair dali. Estão aprisionadas, presas no vício, presas em tantas coisas aí fora, presos no pecado, presos em tantas armadilhas de Satanás, gritando socorro, mas ninguém ouve, clamando por ajuda, mas ninguém vê, estendendo a mão para ver se alguém percebe, vai lá e arranca, mas ninguém consegue enxergar. E estão caminhando ao largos passos para o inferno. Mas hoje Deus amplia a tua visão. Hoje Deus libera a tua audição para conseguir ouvir, para conseguir ver a voz de quem está clamando. E às vezes não vai chegar diante de você para pedir ajuda, mas o Espírito de Deus vai te revelar. Quem recebe glorifica o Senhor, porque isso é profético. Deus vai te usar de uma forma diferente por esses dias. Deus vai começar a abrir os seus olhos e os seus ouvidos para você perceber quem precisa de ajuda. A caminhada é longa. Deus, no âmbito espiritual, vai usar pessoas que estão aqui nessa noite para libertar homens e mulheres presos no Egito espiritual. E vai caminhar a caminhada até chegar na Canaã celestial. A obra não para. A obra de Deus não para. E como o pastor Adriano introduziu o culto nessa noite, ainda há tanta terra para ser alcançada. O que você precisa para começar essa obra já está nas tuas mãos. Estende as suas mãos assim como alguém que vai receber algo e ora com fé comigo nessa noite. Ah, Jesus, olha aí o teu povo, Senhor. Homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, Deus, neste momento de olhos fechados. Pai, tem coração de pessoas aqui sendo tomado, o coração está queimando, Deus. Porque entenderam que não foram chamados em vão, Senhor. Entenderam e compreendem, Pai, que a passagem deles aqui nessa terra não se resume a uma passagem vã, mas a propósito teu na vida deste homem, dessa mulher, Jesus. E não podem chegar no final da caminhada de mãos vazias, frustrados, envergonhados, cabisbaixos, Senhor, não podem, Deus. A tua obra tem urgência.
o teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia.